Meu filho gastou R$ 1 milhão em um sonho, mas se negou a investir 120 mil na minha. O sol brilhava intensamente em São Paulo, enquanto Pedro, um jovem de 28 anos, adentrava seu escritório moderno, repleto de tecnologia e conquistas. A adrenalina corria nas veias enquanto ele analisava os números da sua startup, uma verdadeira armada de esperanças e sonhos nascida da periferia. Ele era o orgulho da sua comunidade, um símbolo de superação que inspirava muitos. Entretanto, por trás desse sucesso havia um fantasma que o assombrava: a relação com sua mãe, Dona Maria. Dona Maria, uma mulher forte que havia dado tudo para que seus filhos tivessem uma vida melhor, estava em casa, à espera de Pedro. O cheiro de sua famosa feijoada enchia o ar e o coração dela pulsava de amor e ansiedade. Quando ele chegou, ela sorriu, mas a alegria se dissipou quando revelou uma economia difícil: R$ 120 mil, uma quantia que juntou com sacrifício para abrir uma pequena loja de roupas no bairro. Um sonho simples, mas carregado de amor e esforço. Ao entregar o envelope, o olhar dela brilhava, esperançoso. Mas Pedro olhou para aquele envelope com desprezo. Ele já tinha investido R$ 1 milhão em seu projeto ambicioso, um sonho grandioso que acreditava que mudaria tudo. Mãe, isso é pouca coisa. Minha startup vai decolar. Você não entende, ele disparou. As palavras cortaram o ar como vidro. Dona Maria, com o coração apertado, se calou. O amor que antes os unia agora servia como barreira entre eles. As discussões tornaram-se frequentes. O lar, um campo de batalha silencioso. Pedro, cercado por amigos que apenas reforçavam sua ambição, se distanciou da mãe. A busca por sucesso material o prendeu em uma rotina sem fim e ele começou a se perder em meio a conquistas vazias. Havia um vazio que não se preenchia com dinheiro ou fama, mas sim com a falta de conexão familiar. Após cada briga, o silêncio era ensurdecedor. Ele respirava fundo e se perguntava se tudo aquilo valia a pena sem Dona Maria ao seu lado. E o tempo passou, levando consigo momentos que nunca voltariam. A inquietação começou a tomá-lo. Pedro percebeu que precisava dela. Precisava da força e da sabedoria que só uma mãe pode oferecer. Ele precisava do calor do lar, do amor que sempre o acolheu. Mas como encontrar o caminho de volta? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Pedro decidiu visitar Dona Maria. Não sabia que ao cruzar a porta, uma verdade chocante sobre a vida dela o aguardava. Uma revelação que poderia mudar tudo, que poderia abrir os olhos dele para o que realmente importava. Será que conseguiria ouvir a voz e os sonhos de sua mãe antes que fosse tarde demais? O eco da pergunta reverberou e pesou em seu coração. Pedro hesitou diante da porta de sua casa. O som da feijoada borbulhando na panela de Dona Maria ainda era familiar, mas agora parecia distante, quase como se ele estivesse ouvindo de um lugar fora de si mesmo. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem. A sensação de que cada passo adiante era um peso em seus pés quase o fez recuar. No entanto, a ânsia de reconectar-se com sua mãe superou o medo. Ele abriu a porta e o aroma inebriante o acolheu, mas a saudade era amarga. A sala estava iluminada por um sol poente que deixava tudo em um tom dourado, mas o brilho não se refletia no rosto de Dona Maria. Ela estava de costas cortando legumes, e a expressão dela, ao ouvir o barulho da porta, era uma mistura de surpresa e esperança. Mãe, posso entrar? Ele perguntou hesitante. Claro, meu filho, a casa é sua, respondeu Dona Maria, sem se virar. A voz dela estava suave, mas Pedro notou uma tristeza latente nas palavras. Ele deu alguns passos até a cozinha e observou sua mãe,
concentrada no que fazia, como se a tarefa simples a ajudasse a lidar com as emoções que ela mesma não conseguia expressar. O silêncio entre eles era palpável, carregado de coisas não ditas. "Mãe, eu queria conversar", ele começou, mas não sabia como seguir. Ao encarar Dona Maria, ele percebeu como o tempo havia deixado marcas em seu rosto, como os traços da vida que foram um pouco mais profundos, um pouco mais pesados. E por um instante, o orgulho de sua startup pareceu pequeno diante do amor que sempre recebeu. Dona Maria finalmente se virou, e ao olhar nos olhos dele, Pedro sentiu um nó se formar na garganta. "Estava te esperando, meu filho", ela disse, a ternura misturada com uma pitada de dor que fez o peito dele apertar. "Mãe, eu não soube valorizar o que você fez", ele começou, sem saber se conseguiria terminar. "Achei que o meu sonho era mais importante que o seu. Aquelas palavras que eu disse, eu me arrependo." Ela suspirou profundamente e um sorriso melancólico brotou em seu rosto. "Não precisa se desculpar, meu filho. Eu só quero que você entenda, que você encontre o que realmente importa. Às vezes, a gente se perde no caminho." Pedro se deu conta de que não era apenas um sonho de sua mãe que agora ele estava reconsiderando, mas o próprio sonho dele. Ele questionou a si mesmo. Será que o sucesso financeiro valia mais que a conexão com sua mãe? O telefone tocou e o momento tenso se rompeu. Era um de seus sócios, que queria discutir estratégias. A conversa era sobre números, lucros e metas, mas naquele instante tudo parecia vazio. A urgência da ligação contrastava com a fragilidade do momento que vivia com Dona Maria. Ele desligou o celular e, em um impulso, a abraçou. O abraço era apertado, recheado de coisas que palavras não conseguiam expressar. O cheiro do perfume dela, da comida, tudo o inundava com uma sensação de lar que há muito não sentia. "Mãe, você pode me ajudar? Para que possamos sonhar juntos", Pedro disse, com a voz embargada. Dona Maria sorriu, os olhos brilhando, mas um vislumbre de sombra através do sorriso fez seu coração acelerar. "Cuidado com o que você deseja, meu filho. Às vezes, os sonhos são mais complexos do que pareceriam." Ele não entendeu completamente, mas o que estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Havia mais em jogo do que apenas uma loja de roupas. O passado dela estava prestes a emergir, e isso poderia significar reviravoltas que ele nunca imaginou. Então, um novo dilema surgiu em sua mente. Poderia ele aceitar o que a sua mãe tinha para revelar, sem que essa verdade destruísse tudo que havia construído? O peso dessa pergunta pairou no ar enquanto eles se apoiavam um no outro, buscando se entender e se reconectar. Pedro se afastou um pouco do abraço, ainda mantendo as mãos nos ombros da mãe. O coração batia descompassado, como se quisesse escapar do peito dele. "Mãe, o que você quer me contar?" ele perguntou, a voz ligeiramente trêmula. Dona Maria hesitou, passando os dedos pelas pernas da mesa onde havia guardado alguns documentos antigos. O brilho de seus olhos vacilava entre a nostalgia e o medo do que poderia revelar. "É uma história longa, filho. Uma história que eu guardei por muito tempo, mas sei que é hora de você saber." Pedro ficou em silêncio, percebendo que aquela não era uma conversa trivial. Era sobre uma parte de sua mãe que ele não conhecia. "Estou ouvindo", ele encorajou, suas palavras saindo como um fio de esperança. Ela respirou fundo e começou. "Quando eu tinha sua idade, tinha um sonho. Queria abrir minha própria loja. Mas a vida foi difícil. Seu pai, ele não acreditava nos meus planos. Então, eu deixei de lado tudo o que eu sonhei. Eu me coloquei em segundo plano. A prioridade era sempre a nossa família." Dona Maria parou um momento, como se a lembrança do passado ferisse mais do que a falta de suas esperadas conquistas. Pedro sentiu um frio na barriga, percebendo que sua mãe talvez tivesse carregado um peso que ele nunca suspeitara. "Quando você nasceu, eu me dediquei completamente a você. O sonho da loja se transformou em cuidar da casa, em garantir que você tivesse tudo o que precisasse. E, ao mesmo tempo, eu sempre fui sua maior fã." Ela sorriu. "Mas sempre havia uma parte de mim que queria mais.
Quando você começou sua startup, eu me perguntei se você estava realizando o que eu não conseguia. As palavras dela estavam carregadas de emoções. Pedro sentiu-se tomado por uma culpa que ele não sabia que existia. Mãe, eu nunca soube. Eu sinto muito. Se eu soubesse, talvez poderia ter feito algo diferente. Não, não é isso, meu filho. Ela interrompeu com firmeza. Eu não quero que você carregue esse peso. Eu quero que você saiba que seus sonhos são tão válidos quanto os meus. Mas às vezes, nossos sonhos estão interligados de uma forma que não percebemos. Pedro franziu as sobrancelhas, sentindo que havia algo mais que sua mãe ainda não tinha revelado. O que você quer dizer com interligados? Dona Maria inclinou-se para a frente, seus olhos agora mais determinados. Eu comecei a guardar uma reserva para abrir minha loja, algo que sempre sonhei. Mas o dinheiro acabou se perdendo em diversas contas da casa. E quando você decidiu empreender, eu não queria te atrapalhar. Eu só me sentia cada vez mais distante do meu sonho e comecei a me perguntar se ainda havia alguma chance de realizá-lo. O impacto da revelação foi como uma onda quebrando em sua mente. As peças do quebra-cabeça pareciam se encaixar e agora ele via sua própria jornada sobre uma nova luz. Você tem um sonho que não foi realizado e eu poderia ajudá-la com isso. Dona Maria balançou a cabeça, quase em desespero. Você já gastou tanto na sua startup e eu não quero que você se sinta obrigada a abrir a loja para mim. Eu quero que isso venha do seu coração. Pedro sentiu uma onda de emoção crescendo dentro dele. Era como se um novo propósito começasse a germinar na sua alma. Mãe, o que posso fazer para que possamos realizar nossos sonhos juntos? Quero que isso faça parte da nossa história. São 120 mil reais, ela disse quase em um sussurro. E é muito mais do que dinheiro. É acreditar novamente. O silêncio que se seguiu era carregado de possibilidades e incertezas. Pedro mexeu as mãos, planejando o próximo passo. Amadurecera de uma forma que não imaginou ser possível. E, no fundo, a ânsia de resgatar o sonho de sua mãe agora pulsava forte em seu coração. Vamos encontrar uma maneira de fazer isso, decidiu, a determinação brotando dentro dele. Mas, no fundo, uma pergunta ainda permanecia. O quanto isso mudaria sua própria vida e os riscos que ele estaria disposto a correr por essa nova chance. O olhar de Dona Maria, agora iluminado e esperançoso, refletia o desejo de dois sonhos unindo-se. E enquanto o futuro se desenhava, uma inquietação se fazia presente. Será que estavam prontos para enfrentar as consequências que essa escolha traria? A manhã seguinte apresentou um céu claro, como se o universo estivesse em sintonia com os novos planos de Pedro e Dona Maria. Enquanto a luz do sol entrava pela janela, iluminando o pequeno espaço da sala, Pedro se perdeu em pensamentos. O valor que sua mãe mencionara ainda ecoava em sua mente. 120 mil reais. Para muitos, seria um sonho distante, mas ele sabia que para sua mãe, aquele valor representava muito mais do que dinheiro. Representava esperança. Naquela manhã, enquanto Dona Maria preparava um café, a casa estava envolta numa atmosfera de determinação. O aroma do café fresco misturava-se com o cheiro do pão quentinho, criando um ambiente acolhedor. Os dois sentaram-se à mesa, quebrando o silêncio com a fragrância dos sonhos recém-secretos. Mãe, e se a gente fizesse uma lista dos produtos que você gostaria de vender na loja? Pedro sugeriu, com um brilho nos olhos. Ele estava percebendo que a loja não representava apenas o sonho dela, mas também uma chance de criar algo juntos. Dona Maria sorriu, um sorriso que iluminava seu rosto cansado. Isso seria maravilhoso! Sempre pensei em vender roupas e acessórios que as mulheres da nossa comunidade pudessem usar, algo que fizesse elas se sentirem especiais. Pedro escutava atentamente, imaginando a empolgação de sua mãe enquanto ela começava a desenhar mentalmente o que poderia ser a loja. As palavras dela ressoavam como música. No fundo, ele percebeu que aquelas pequenas conversas poderiam ser a base de um novo caminho que eles estavam prestes a construir. E que tal pensarmos em um nome para a loja? Sugeriu ele. Algo que tenha a ver com você, com a nossa família. Dona Maria ficou pensativa, a expressão dela mostrando como aqueles detalhes eram importantes. Talvez sonhos da Dona Maria? O que acha? Perfeito, é simples e cheio de significado, respondeu Pedro empolgado. Mas lá no fundo, sentia um dilema começando a se formar. O que aconteceria com sua startup se ele decidisse dedicar seu tempo para ajudar sua mãe?
Sua mente já estava dividida. Os riscos eram reais e ele teria que ponderar até onde estaria disposto a ir. Enquanto tomavam café da manhã, as ideias fluíam. Eles conversaram sobre possíveis fornecedores, sobre a localização da loja e até mesmo sobre a decoração. Cada palavra dita parecia costurar os sonhos de Dona Maria com o desejo de Pedro de criar algo especial. Contudo, havia uma dúvida que pairava sobre a mesa, como uma sombra que não se dissipa. No fundo de seu coração, Pedro se sentia dividido. Ele queria ajudar a mãe, mas a pressão de sua própria startup o pressionava como uma tempestade que se aproximava. O que suas decisões significariam para o futuro deles? As perguntas não saíam de sua mente. Quando a campainha tocou, Pedro levantou-se rapidamente para atender. Era seu amigo Carlos, um dos investidores interessados em sua startup. Ele tinha boas notícias, mas Pedro não estava tão certo se queria ouvir naquele momento. Pedro, que bom te ver. Eu estava pensando nas nossas reuniões e como você está pronto para a próxima fase, Carlos disse com um sorriso largo. Pedro forçou um sorriso enquanto as vertigens de escolha se formavam em seu estômago. O que aconteceria se ele optasse por adiar sua startup em prol da loja da mãe? Seria um golpe para seus próprios planos? Carlos, percebendo a hesitação do amigo, prosseguiu. Podemos nos encontrar amanhã para conversar mais sobre isso. Você parece estar pensando em alguma coisa maior. Vamos! E ali estava. Um novo dilema se formava entre seguir em frente com seus projetos e abraçar os sonhos de sua mãe. A campainha soou não apenas como um chamado do mundo externo, mas como um sinal do que estava por vir. A vida os estava pressionando e a pergunta que ecoava na mente de Pedro não era apenas se ele poderia realizar os sonhos de Dona Maria, mas se ele estaria disposto a abrir mão de uma parte de si mesmo por essa nova chance. O futuro estava à porta, mas um ponto crucial se erguia entre eles. Até onde Pedro iria para mudar a história de sua família? A tarde chegava, trazendo consigo uma sensação de urgência que parecia penetrar nas almas de Pedro e Dona Maria. As paredes da casa ecoavam com os planos de um futuro que pulsava como uma promessa, mas a tensão dentro de Pedro se intensificava. O som da máquina de costura de Dona Maria preenchia o ambiente, criando um som rítmico que misturava-se com a música suave do rádio. Era como se cada costura fosse um passo em direção a um sonho, e ainda assim a balança dentro de Pedro pendia perigosamente. Ele tentava se concentrar na lista que haviam escrito juntos: blusas coloridas, acessórios feitos à mão, roupas com estampas que refletissem a cultura local. Mas a cada ideia que surgia, uma voz interior murmurava suas preocupações. E a startup? E o que você construiu? E Carlos? Enquanto Dona Maria se perdia na escolha do que seria mais bonito para a loja, Pedro se permitia observar a mãe. O jeito que ela segurava as peças de tecido, a forma como seus olhos brilhavam ao falar sobre cada detalhe, tudo isso o tocava profundamente. Ela merece isso, pensava ele. Mas, ao mesmo tempo, o peso da sua própria ambição lhe parecia um fardo insuportável. Pedro, você está aí? A voz da mãe o trouxe de volta à realidade. Desculpa, mãe, estava pensando, ele respondeu, tentando esconder o turbilhão em sua mente. Sobre o que, filho? O olhar dela demonstrava preocupação. Sobre a loja aí e sobre o que está por vir. Pedro hesitou, buscando as palavras certas. Mãe, eu só quero que você esteja feliz. Ela sorriu, como se sentisse a batalha interna dele. Eu sei, meu filho, e eu estou feliz. Só de sonhar em ter os sonhos da Dona Maria já é uma alegria imensa. As palavras de Dona Maria se entranhavam em seu coração, mas o peso da decisão pairava como uma nuvem carregada. Ao mesmo tempo em que sonhava em auxiliar a mãe, a ideia de desistir dos seus próprios sonhos o fazia se sentir um traidor de si mesmo. Vamos fazer um esforço para conseguir aquele valor? Tenho algumas ideias, ela comentou animada. Como, mãe? De onde você imagina que virá esse dinheiro todo? Questionou ele, a voz meio trêmula. Eu pensei que poderia falar com algumas amigas. Talvez elas ajudem. E talvez eu peça um empréstimo, se preciso for. Pedro ficou em choque. A ideia de sua mãe se endividar por causa de um sonho que poderia não decolar desesperava-o.
Mãe, não faça isso. Isso pode ser arriscado demais. E se você não conseguir? Ela olhou nos olhos do filho e viu o medo refletido. Filho, coragem é correr riscos. Você sabe disso melhor do que ninguém. Se existe um sonho, é preciso lutá-lo, não apenas sonhar. Aquelas palavras ecoaram em sua mente. A coragem de Dona Maria parecia cravada em seus olhos, e ficou claro que ela nunca hesitaria em dar passos, mesmo os mais difíceis, se fosse para alcançar a felicidade. Era aí que ele tinha que decidir. Ele poderia ajudá-la, mas a que custo? O que acontecerá com sua própria jornada se ele se der inteiramente a ela? E se seus sonhos ao lado de Carlos se tornassem apenas uma lembrança? A tensão na sala atingiu um ápice. Pedro se levantou, movido por um impulso. Mãe, eu vou ajudar, mas preciso saber o que você realmente quer. Isso pode ser a mudança que estamos esperando, mas também pode ser um caminho perigoso. A expressão de Dona Maria se intensificou e ele sentiu o coração dela ressoar com um misto de medo e esperança. Estou disposta a tudo, Pedro. Essa loja é meu sonho, mas são seus sonhos que eu não quero que morram. A questão que você precisa responder é: até onde você irá também? A pergunta pairou no ar como um peso palpável. Sutilmente, os dois se encaram e um silêncio profundo os envolveu. As palavras se transformaram em uma luz que, embora incerta, prometia iluminar um caminho. E assim, a decisão de Pedro não era apenas sobre a loja. Era um convite à transformação, uma escolha que poderia alterar não apenas suas vidas, mas a história que ambos estavam prestes a escrever. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara: algo muito maior estava prestes a ser revelado. Uma nova manhã chegou, trazendo consigo o cheiro de café fresco e a luz do sol que filtrava pelas cortinas. Pedro estava sentado à mesa, a lista de itens para a loja à sua frente, sentindo-se dividido. A presença de Dona Maria na cozinha, organizando panos de prato e utensílios, era um lembrete constante do sonho que pulsava entre eles. No entanto, em sua mente, a sombra da startup e seus planos ainda vibrava como um eco intenso. Mãe, você acha realmente que isso vai funcionar? Pedro perguntou, quebrando o silêncio que os envolvia. Ela virou-se, o sorriso no rosto trazendo uma luz que ofuscava todas as dúvidas. Filho, eu estou sentindo que vai. Se as pessoas acreditarem nos nossos produtos e se amarem a nossa história, e essa história é linda, não é? Pedro reconheceu a paixão na voz dela, mas havia uma parte dele que se agoniava. A ideia de investir em algo tão incerto parecia quase como um passo em abismo. Mãe, e se não der certo? E se você ficar presa a um empréstimo que não consegue pagar? Sua voz tremia de preocupação. Então, nós vamos enfrentar isso juntos, Pedro. Eu não tenho medo. Eu queria ter começado mais cedo, mas nunca é tarde para lutar por um sonho. Os olhos dela brilhavam com determinação. Pedro sentiu seu coração bater mais forte. Ele não queria ser a razão pela qual Dona Maria hesitava em buscar os próprios sonhos, mas a luta interna machucava. Posso tentar ajudar você a arrecadar alguma coisa? Ele começou, mas Dona Maria não deixou que ele terminasse. Você já está fazendo tanto, querido, e ainda tem os seus próprios sonhos. Não quero que você sinta que precisa sacrificar os seus planos por causa de mim. As palavras dela eram como um balde de água fria, despertando a razão que Pedro tentava evitar. Ele queria apoiar a mãe, mas seu próprio futuro parecia estar se dissipando como fumaça. Eles estavam em direções opostas e a cada dia essa distância parecia crescer. Dona Maria notou a incerteza em seu olhar. Pedro, às vezes precisamos de coragem para tornar nossos sonhos reais. Pense no que você realmente quer e, se precisar de mim, estarei aqui para o que der e vier. Naquele instante, algo dentro de Pedro se quebrou. Ele olhou para a lista na mesa e pensou na mãe, nos anos de sacrifício, nas noites de trabalho intermináveis. Ele percebeu que a luta dela por um sonho era a mesma luta dele, mas em um nível diferente. Ele se levantou, mas ao invés de seguir para a lista, caminhou até Dona Maria, segurou suas mãos com força. Mãe, se você for atrás do seu sonho, eu vou dar meu melhor para te apoiar, mesmo que isso signifique abrir mão de algumas coisas. As lágrimas surgiram nos olhos dela, mas a expressão era de orgulho e amor.
Não há sonho que não valha a pena, meu filho. Agradeço por você estar ao meu lado. Vamos fazer isso juntos. O coração de Pedro acelerou em meio à emoção. Ele sentia que ao lado da mãe estava prestes a escrever uma nova história, mas também percebia que isso implicaria em escolhas difíceis. Mas naquela circunstância, as dúvidas que rondavam sua mente se dissiparam um pouco. Ele sentia que o destino poderia estar abraçando-os de uma forma inesperada. Enquanto mãe e filho se abraçavam, Pedro se lembrou de Carlos e dos dias ao lado do amigo. Uma ideia começou a crescer em sua mente, mas ele hesitou em compartilhar. O que Carlos faria nessa situação? Ele teria um plano que poderia unir os sonhos deles e ao mesmo tempo proteger sua própria jornada? E se eu chamasse Carlos para nos ajudar? Porém, será que ele se interessaria pela loja? E se isso significasse sacrificar a conexão que já tínhamos em seus próprios projetos? Com essa questão ecoando, Pedro olhou para a mãe. O futuro estava prestes a agregar uma nova camada de complexidade e uma sensação de ansiedade tomou conta dele. Seria essa a resposta para unir seus sonhos? Pedro sentou-se novamente à mesa, a cabeça fervilhando de possibilidades. Ele sabia que poderia confiar em Carlos, mas a ideia de abrir mão de um pedaço de sua própria jornada o angustiante. O que aconteceria se o amigo não visse potencial naquela loja? Ou pior, e se ele decidisse se afastar após a primeira decepção? Dona Maria, percebendo a tensão, pediu: "O que há, filho? Você parece perdido." Ele olhou nos olhos dela, que brilhavam com determinação. "É apenas... eu estou pensando em chamar o Carlos. Ele pode ajudar e talvez traga mais ideia para o projeto." A hesitação era visível em sua voz. A expressão de Dona Maria mudou de curiosidade para uma luz de compreensão. "Se você acha que isso vai funcionar, então deve se arriscar. Mas você tem certeza de que isso é o que você quer? E se Carlos não entender nossos planos, o que você vai fazer depois?" Pedro ponderou a pergunta, sua mente vagando por todas as alternativas. "Eu quero que você realize seu sonho, mãe, mas também não posso deixar meu próprio se perder no caminho. Sabe, antes de tudo isso, eu tinha um plano, uma visão que eu esperava um dia transformar em realidade." O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Dona Maria sorriu suavemente, acomodando suas mãos sobre as dele. "Filho, a vida é cheia de reviravoltas. Às vezes, nossos sonhos são mais bem construídos em conjunto. Vamos fazer isso uma equipe. Você não vai se arrepender." Enquanto ele olhava para aquelas mãos calejadas que sempre foram seu apoio, algo dentro dele começou a se acalmar. "Certo, vamos falar com o Carlos então. Mas e se eu o envolver muito e acabar atrapalhando o que ele já tem? Um futuro brilhante e promissor. Se Carlos for seu amigo de verdade, ele apoiará sua decisão. Amigos são para isso." A confiança em Dona Maria era inspiradora. No fundo, Pedro desejava que Carlos fosse mais do que isso, não apenas um sócio. Assim que o dia passou e a luz do sol se escondeu, Pedro pegou o telefone, hesitando por um instante. Decidiu que o certo era convidar Carlos para um jantar. O que perde se não der certo, pensou, enquanto digitava a mensagem. Naquela noite, durante o jantar, a conversa entre os amigos fluiu leve. Eles riram, recordaram histórias compartilhadas e isso encorajou Pedro a ter coragem de tocar no assunto. Quando o momento chegou, ele respirou fundo e apresentou a ideia de abrir a loja com Dona Maria. Carlos pareceu surpreso, mas não irado. "E você acha que isso pode funcionar?" perguntou ele. Pedro se esforçou para olhar em seus olhos, onde havia uma mistura de interesse e ceticismo. "Eu quero acreditar que sim. É mais do que só uma loja. É um sonho que estou construindo com a minha mãe e quero que você faça parte disso." Carlos cruzou os braços pensativo. "Vocês têm uma história forte, isso é verdade. Mas a questão é, isso vai talvez custar a sua parte do seu futuro, não vai?" As palavras dele ecoaram na mente de Pedro, criando um nó em seu estômago. E se realmente fosse isso? O peso das escolhas era esmagador, mas uma nova esperança também começava a brotar. "Talvez eu precise me arriscar." Mas antes que pudesse se aprofundar, foi interrompido por uma ligação inesperada. Era um número desconhecido. Pedro hesitou, mas atendeu. O que ele achava que seria apenas uma chamada comum, acabou se revelando uma oportunidade que poderia mudar tudo. Ele não estava preparado para o que viria a seguir. "É sobre a sua proposta", disse uma voz misteriosa do outro lado da linha.
Podemos conversar? O coração de Pedro disparou. O que será que estava por vir? Pedro sentiu um frio na barriga. As palavras daquela voz ecoaram em sua mente. Ele não sabia se estava mais nervoso ou ansioso. Sobre a minha proposta? Ele se forçou a manter a voz firme, mesmo com o coração acelerado. Que proposta? A voz do outro lado respirou fundo. Eu sou o Luiz e vi sua ideia para o negócio. Estou interessado no que você propõe. Quero saber mais. Era como se um raio de luz tivesse atravessado a imensidão de incertezas que cercava Pedro. Ele se recostou na cadeira, tentando organizar os pensamentos. A minha ideia envolve abrir uma loja com a minha mãe. Estava pensando em formar uma parceria. Loja de quê? Luiz perguntou curioso. Produtos artesanais e de qualidade. Queremos algo que traga nossa cultura, sabe? Artesanato, roupas, comidas típicas. Mas não é só isso. É sobre contar a nossa história. Criar um espaço onde as pessoas se sintam em casa. Ele ouviu um silêncio do outro lado, que parecia eternizar o momento. E se Luiz não entendesse? E se ele achasse que era só mais um sonho? Mas antes que o medo pudesse tomar conta, a voz voltou. Isso é interessante. Já vi muitos negócios semelhantes, mas nenhum que misturasse o aspecto emocional com produtos tão autênticos. Pedro sentiu um leve sorriso surgir em seus lábios. Você realmente acha isso? Eu acho que, com o investimento certo, pode ser algo grande. Estou disposto a ouvir mais. Vamos marcar uma reunião? Ele mal conseguiu acreditar naquelas palavras. Um fio de esperança começava a tecer um novo caminho em sua vida. O que antes parecia um sonho distante, agora pulsava com uma nova energia. Após desligar, Pedro se deixou levar pela emoção. Eu consegui, murmurou. Isso pode ser real. Naquela mesma noite, ele subiu até o quarto de Dona Maria. Ela estava com o rosto iluminado por uma luz suave que vinha da janela. Ouvindo os passos do filho, ela virou-se com expectativa. O que foi, Pedro? Mãe, eu recebi uma ligação. É de um investidor. Ele quer se encontrar comigo para falar sobre a loja. A empolgação na voz dele foi inconfundível. Os olhos de Dona Maria brilharam como estrelas. Você está falando sério? Isso é maravilhoso! O que você vai fazer agora? Eu não sei. Tô tão empolgado que tô meio perdido aqui. Eu preciso preparar tudo, falar sobre o nosso conceito, mostrar o que planejamos. A insegurança começou a tomar conta dele. Mãe, e se ele não gostar? E se me achar um sonhador sem noção? Ela se aproximou, envolvendo os braços ao redor dele. Pedro, você já deu o primeiro passo. Você acreditou e teve coragem de compartilhar isso comigo. Agora é hora de mostrar a verdade. Você faz isso com amor, e isso vale mais do que qualquer investimento. As palavras de Dona Maria aqueceram seu coração. Ele entendeu que a jornada não era apenas sobre números e investimentos, mas também sobre a paixão por aquilo que estavam prestes a construir juntos. 10 horas se passaram e Pedro finalmente se deitou, mas a mente girava. O que Luiz esperava? O que ele realmente pensava sobre seu sonho? Precisava estar preparado, não apenas com cifras, mas com a essência de sua ideia. Na manhã seguinte, ele mandou uma mensagem para Carlos, pedindo para se encontrarem. Paulo precisava de apoio, precisava ouvir a opinião dele e, quem sabe, fortalecer a amizade em meio a tamanha responsabilidade. Mas, antes mesmo de se reunir com Carlos, Pedro recebeu um novo e-mail que deixou seu coração acelerado. Precisamos conversar sobre os detalhes do investimento. O que o aguarda nessa conversa? Será que é realmente o que ele esperava? Pedro acordou cedo. O sol começava a entrar pela janela do quarto e iluminava as paredes com um tom quente. Ele se espreguiçou, mas ainda sentia ansiedade borbulhando dentro dele. O e-mail de Luiz ecoava em sua mente. Precisamos conversar sobre os detalhes do investimento. Num impulso, ele levantou e foi até a cozinha. Dona Maria já estava lá, preparando um café que exalava aroma de aconchego. O coração de Pedro se aquecia só de pensar em tudo que estavam prestes a construir juntas. Mãe, você acredita mesmo que isso pode dar certo? Pedro perguntou enquanto colocava o pão na torradeira, tentando esconder a inquietação na voz. Pedro, eu acredito no seu sonho. Mais do que em qualquer investimento, a força de vontade e o amor que você coloca nisso é o que vai fazer tudo acontecer. Ela respondeu com um sorriso encorajador. O café estava pronto e eles se sentaram à mesa, onde planilhas e rascunhos estavam espalhados. A energia no ar mudou.
Pedro ficou pensando nas ideias que tinha anotado com tanto carinho. Eles tinham trabalhado duro até ali, e ele precisava mostrar isso a Luís. Precisava encontrar a forma perfeita de traduzir sua paixão para números e palavras concretas. Enquanto tomava café, mensagens de Carlos começaram a pipocar no celular. Como você está? Pronto para mostrar seu projeto? Pedro sorriu ao ler. Após algumas trocas de mensagens, os dois marcaram um encontro para mais tarde. Precisava da perspectiva de Carlos para se sentir mais preparado. Afinal, ele sempre teve um olhar crítico que ajudava a lapidar seus planos. Quando chegou o momento de encontrar Luís, o ambiente parecia diferente. O pequeno café onde se encontrariam estava cheio de gente, mas Pedro se sentiu afastado da multidão. O barulho das conversas era como um eco distante. Ele só conseguia pensar na importância daquele encontro. Não só pelo investimento, mas por tudo o que representava. A possibilidade de uma nova vida, de um novo começo. Ele se sentou à mesa marcada com Luís e, ao olhar para seu interlocutor, não havia dúvida de que aquela reunião poderia mudar tudo. Luís tinha uma expressão calma, mas seus olhos pareciam buscar algo muito além das palavras. Pedro, vi seu projeto e fiquei muito interessado. Gosto da ideia de produtos artesanais, mas quero entender como você enxerga o mercado. Luís começou, tomando um gole do café. E assim a conversa fluiu. Pedro falou sobre paixão, cultura e como a loja poderia se tornar um ponto de encontro para a comunidade. Ele expôs suas ideias, seus planos de marketing e como desejava envolver cada cliente, fazendo com que eles não apenas comprassem produtos, mas vivessem uma experiência. Enquanto falava, ele sentia a ansiedade se dissipar, substituída por um fervor genuíno. Porém, quando Luís fez perguntas mais incisivas sobre a viabilidade do negócio, Pedro ficou em silêncio. Ele não tinha todas as respostas. Um nó se formou na garganta dele. A pressão aumentava e a insegurança grudava como uma sombra. A frase que Dona Maria havia dito antes ecoava em sua cabeça. Você faz isso com amor. Seja sincero comigo, Pedro, Luís disse, vendo a hesitação de Pedro. Isso não é apenas sobre o investimento, é sobre o que a sua ideia realmente representa. O coração de Pedro bateu forte. Ele sabia que não poderia esconder sua vulnerabilidade. Eu quero que as pessoas sintam o que nós sentimos ao trabalhar nessas peças, ao saborear nossos pratos. É uma parte de nós e eu tenho medo de não conseguir mostrar isso. Luís inclinou-se para a frente, seus olhos cheios de compreensão. Tome cuidado com esse medo, ele pode ser tanto um bloqueio quanto uma força. O que você realmente precisa é focar no que você traz de diferente para esse mercado. A questão é, você acredita que é capaz de fazer isso funcionar? Pedro respirou fundo, ciente de que essa pergunta ia além de qualquer investimento. Era o momento em que ele tinha que decidir se deixaria o medo ditar sua caminhada ou se levantaria, crente em seu sonho. Sim, eu acredito, ele respondeu, sua voz mais firme agora. Eu vou lutar por isso. Mas Luís fez um gesto que o fez parar. E se houver um obstáculo maior do que você esperava? Vamos conversar sobre a questão do financiamento e seus limites, porque sonho só é viável quando também se transforma em realidade. As palavras de Luís reverberaram em sua mente. O que viria a seguir? Ele estava realmente preparado para o que estava por vir? A conversa estava apenas começando e Pedro sentiu que a vida que ele imaginava poderia estar mais próxima, mas também mais desafiadora do que nunca. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto Pedro se sentava em seu escritório, cercado por papéis, anotações e planilhas que refletiam a jornada intensa que havia percorrido. O encontro com Luís havia mexido com suas emoções, e agora sua mente girava entre os planos da startup e o sonho de Dona Maria. Era como se eles estivessem em uma encruzilhada, um caminho revelando possibilidades imensas e o outro representando a ligação indiscutível com sua mãe. As horas demoradas passaram enquanto ele ponderava sobre os riscos que estava prestes a correr. O investimento poderia mudar suas vidas, mas e a loja da mãe? E a relação entre eles?
Ele sorriu ao lembrar do brilho nos olhos de Dona Maria quando falavam sobre sonhos da Dona Maria. A conexão era palpável e poderosa, uma força que ele nunca havia sentido antes. Essa ideia de construir algo junto a ela tornava-se cada vez mais significativa. Àquela altura, a escolha era clara. Pedro precisava sentar e ter uma conversa sincera com Dona Maria. Ela merecia saber o que se passava na mente dele, os medos e suas ambições. Enquanto isso, o coração pulsava forte. O que diria? Como ela reagiria ao saber da nova proposta? Naquela noite, ao encontrar Dona Maria, a energia no ar era elétrica. Ela ao mês de janeiro e sentou-se à mesa com um olhar sereno, mas curioso. "Como foi seu dia, Pedro?" perguntou. "Foi intenso", ele começou, hesitante. "Tive um encontro com aquele investidor. Ele se mostrou interessado no projeto e, bem, isso pode ser uma grande oportunidade. Mas eu estou pensando em como você se sentiria com isso. Queria que você estivesse na jogada, porque seu sonho é importante para mim." Dona Maria observou-o atentamente, percebendo a luta interna que estava ocorrendo dentro dele. "Filho, eu sempre quis que você soubesse que seus sonhos são os melhores que você pode ter. E se você acredita que essa oportunidade pode fortalecer nossa loja, então estou dentro." O entusiasmo dela contagiou Pedro, mas ainda havia uma sombra de insegurança em seu olhar. "E se não der certo, mãe? E se isso acabar com o que temos?" perguntou ele, a ansiedade fazendo com que a voz tremesse. "Meu filho, a vida é feita de riscos. Se existir uma possibilidade de sonharmos juntos, você tem que se permitir. Eu já deixei um sonho para trás, agora é a nossa chance de realizá-los juntos." As palavras dela foram como um bálsamo para seu coração. Ele percebeu que a força de Dona Maria incentivava seu próprio sonho. "Então, podemos fazer isso, mãe. Podemos nos unir e encontrar um jeito." "Vou trazer a loja decolar", disse determinado. "Vou trazer Carlos para ajudar também." A expressão dela mudou para uma mistura de alegria e preocupação. "É uma decisão importante, mas ter ele conosco pode ser uma boa ideia. Amizade e família em um espaço como esse são essências vitais para um sonho real." Com a conversa, uma nova sensação tomou conta de Pedro. A urgência de agir e criar uma conexão real com a mãe estava em pleno desenvolvimento. Nessa noite, eles trabalharam juntos em um esboço detalhado sobre a loja. Produtos, estratégia de marketing, tudo. O calor da empolgação preenchia o ambiente. Era como se a história que tinham em suas mãos fosse a própria receita dos sonhos. Com a ideia consolidada, Pedro decidiu que era hora de agir. Ele ligou para Carlos e o convidou para um jantar onde apresentaria a ideia. A expectativa de Carlos não tardou em tornar-se evidente assim que chegaram ao restaurante. Entre risadas e histórias compartilhadas, Pedro sentiu um golpe de nervosismo, mas manteve-se firme. "Carlos, lembra da loja que minha mãe sonha abrir? Eu quero que você faça parte disso. Precisamos de sua ajuda." Pedro começou. Carlos fez uma pausa, absorvendo as palavras, enquanto Pedro continuava. "O investimento é uma possibilidade real, e estou acreditando que isso pode ser algo enorme para nós, uma oportunidade de unir nossa comunidade e fazer a diferença." "Isso é muito interessante, Pedro", respondeu Carlos. "Mas você tem certeza de que é isso que quer? Os riscos são reais." "Sim, eu quero, eu preciso disso, e quero você ao meu lado", Pedro declarou. E assim, a energia na mesa tomou um novo rumo e a visão se ampliou. Com apoio e investimento definidos, a ideia de novela começava a ganhar vida, e os próximos dias foram repletos de planejamento, entusiasmo e trabalho árduo. Dona Maria e Pedro atuavam em perfeita sintonia, e juntos criavam produtos que carregavam histórias, emoções e a cultura da comunidade. Chegou o dia da inauguração. A loja estava repleta de cor, alegria e a essência única que apenas Dona Maria poderia oferecer. Os olhos brilhantes de Pedro refletiam a coragem e a nutrição que vieram do amor. Ele olhou para a mãe e viu nela a força de seus sonhos e a realização que finalmente estavam alcançando. Quando as portas se abriram, a comunidade estava flat e pronta para se envolver.
As vozes animadas preenchiam o ar e a alegria da inauguração explodiu em risos e abraços. Lembranças se formavam a cada canto da loja. "Olha lá, meu filho!" Dona Maria sorriu ao olhar ao redor. As lágrimas começaram a escorregar por suas bochechas, mas era um choro de pura felicidade. "É tudo nosso, mãe. Nós lutamos juntos por isso", respondeu Pedro, sentindo o peito transbordar de emoção. Assim, em meio a sorrisos e esperanças renovadas, uma nova era da vida deles começou. Não era apenas uma loja, era a concretização de sonhos, o entrelaçá-los em um tecido único de amor e coragem. E, com tudo isso, eles não apenas abriram uma loja, mas realizaram a essência do que significa sonhar junto, transformando incertezas em conquistas reais. Agora, se você também acredita na força dos sonhos e na importância da família, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar trazendo conteúdos assim. Comente suas reações e teorias sobre como essa jornada impactou você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão inspiradora. A força do amor e da união é o que realmente transcende qualquer limite.